Então, os algoritmos de escalonamento de processos. Algoritmos de escalonamento, a gente já tinha comentado, né, então, sobre os processos e os sistemas que a gente teria. Então, no caso, eu vou abordar alguns algoritmos do sistema BET, do sistema interativo e sistemas em tempo real. Algoritmos para sistemas em BET, então a gente teria esses quatro, né, que são a base ali, tem outros, mas nós vamos só abordar os principais nesse sentido, que seria a base para estar sendo evoluído para outros. Então a gente tem algoritmos de três níveis, o FIFO, SJF e SRTN. No caso do escalonamento de três níveis, então, inicialmente eu tenho minha fila de entrada, né? O processo novo chega, entra nessa fila, aí esse processo vai ser carregado, né, na memória RAM, então vai ter um escalonador de admissão para fazer isso. Tem um escalonador de memória porque as informações estão no disco, então ele tem que puxar para a memória RAM para poder depois, posteriormente, o escalonador da CPU e realizar essa operação de subir para a CPU. Então, o escalonador de admissão decide qual job, qual trabalho será admitido no sistema. Por exemplo, uma mescla de trabalhos orientados à CPU e orientados à entrada e saída. Processo com menor tempo de acesso à CPU, com maior tempo de interação de dispositivos, então ele tem que ver o que vai ser colocado para poder ser processado. O escalonador de memória, então, decide sobre quais processos vão para a memória principal. Então, há quanto tempo o processo já está esperando? Há quanto tempo, então, quanto tempo da CPU esse processo já utilizou? Qual o tamanho do processo? Então, e qual a importância desse processo ali para o sistema? Então, isso daí ele vai decidir para poder colocar esse processo na memória. Porque só quando o processo está na memória RAM é que ele pode ir para a CPU para ser executado. Além disso, a gente tem o escalonador da CPU. Então, ele vai selecionar qual o próximo processo a ser executado nisso daí. Então, quando a gente fala do algoritmo, né, o FIFO, que é o First Come, First Server, então o primeiro a entrar, né, o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido, ou o primeiro a entrar é o primeiro a sair, é um processo não preemptivo. E processos são executados na CPU seguindo uma ordem de requisição. Então é fácil de entender e de programar, porém tem uma desvantagem. É ineficiente quando se tem processos que demoram muito na execução. Como assim? Pensando que a gente tem aqui três processos, né, na fila de entrada, processo 1, 2 e o 3. No caso, o processo 0 está rodando e aí ocorre uma interrupção por algum motivo. E aí, o que vai acontecer? O processo 0 sai da CPU, vai para o final da fila e o primeiro da fila é o que vai para ser executado na CPU. E a CPU não controla o tempo dos processos, porque ele não é preemptivo. Então, como que ele vai funcionar? Eu crio o processo aqui, o processo é criado, ele vai para a fila dos processos no estado de pronto. Esse primeiro processo é o que vai para a CPU, então se ele precisar de uma espera, ele vai vir para cá, senão ele vai terminar o processamento e volta, né? Termina todo o processamento dele e ele vai para o estado de término. Então eu não vou ter parada nisso daí. Mas o que isso me influencia? Olhando esse gráfico aqui, os processos são os mesmos. Então, eu tenho minha tabelinha, processo A, B e C. O processo A são 10 unidades de tempo, o B são 4 e o C são 3 unidades de tempo. Nesse primeiro gráfico, quem chegou primeiro foi o processo A. Então, o processo A ficou 10 unidades de tempo para processar e terminou. Depois veio o processo B, que utilizou mais 4, e depois o processo C, que utilizou mais 3. O total de tempo utilizado foram 17 unidades de tempo. Quando eu inverto, eu mudo isso daqui, o processo B chegou primeiro, então ele usou 4 unidades de tempo, o processo C depois veio, utilizou 7 unidades de tempo, e por fim entrou o processo A e utilizou mais 10 unidades de tempo. Nisso daí eu tenho minhas 17 unidades de tempo. Tiago, não mudou nada isso daí, realmente. Porém, quando a gente vai analisar o tempo médio de espera, para esse primeiro gráfico, quando o processo A chega, o tempo de espera dele é quanto? É zero, ele não esperou nada, ele já chegou e foi processar. Porém, o processo B teve que esperar o processo A terminar, então ele esperou 10 unidades de tempo. Terminado o processo B, só então o processo C que vai começar a processar. Então ele esperou 14 unidades de tempo. Com isso, se eu somar todo esse tempo aqui, dividir pelos 3, eu tenho 8 unidades de tempo médio de espera para esse
para esse conjunto de processos nesse jeito dessa entrada. E quando eu mudo o jeito da entrada? Então, aqui nesse caso, começou o processo B chegou primeiro. Então, isso ficaria como? Vai ficar menor, maior? Porque a quantidade de tempo total não mudou. Porém, quando a gente vê, o processo A esperou quantas unidades de tempo? Ele esperou 7. Aí o processo B já não esperou nada, foi o primeiro a chegar. E o processo C são 4 unidades de tempo, ele esperou o B terminar. Com isso, eu tenho, somando tudo e dividindo por 3, eu vou ter 3,7 unidades de tempo médio de espera. Então, quer dizer, o tempo de espera médio para esses casos aqui foi bem menor. Eu tinha 8 unidades de tempo, agora caiu para 3,7. Então, nota que isso daí influencia, né, no total do meu processo, do tempo que eu vou ter de processamento. Já o algoritmo, né, SJF, então estou falando dos primeiros trabalhos, são os menores. Então não é pela ordem de chegada, como era o FIFO. Agora eu vou organizar essa fila. Então ele é não preemptivo, é possível prever o tempo de execução do processo, o menor processo é executado primeiro, né? Então aí eu vou ter um menor tempo de turnaround, porém a desvantagem é que eu tenho baixo aproveitamento quando se tem poucos processos prontos para ser executados. Então a gente pode olhar aqui onde, mantendo aquele mesmo esqueminha dos 3 processos que eu já tinha naquela tabelinha, quem vai começar primeiro vai ser o processo 3, que ele tinha 3, o processo C, desculpa, que tinha 3 unidades de tempo, depois o processo B e por fim o processo A. Continua os 17 unidades de tempo, tá? Mas quem vai funcionar primeiro aqui, independente se o A chegou primeiro ou o B chegou primeiro, vai ser o C, que ele tem o menor tempo. No caso, se a gente pensar que um exemplo seria, chegou o processo A, aí chegou o B, chegou o C, chegou o D, né? Então o tempo médio de turnaround disso daí seria o quê? Pode ver que aqui o A, né, teve que esperar, né, os 4 mais os 3, o 2 e o 1 dividido por 4. O que ficaria? O menor tempo médio que eu teria se fosse nesse caso. Se o A, o tempo for menor, se o A for menor, o B for menor que o C for menor que o D e assim por diante. Então o A seria o menor processo. Então ele já executaria pelo fato que a gente está falando dos menores trabalhos primeiros, né? Ele vai ocorrer nesse sentido. Então se a gente olhar aqui, nesse primeiro item, eu tenho o processo A com 8 unidades de tempo, o B, o C e o D com 4. Né? E aqui foi colocado, né? Então o processo de maior tempo foi lá para o final. Isso daí muda o quê? Então, a ordem do meu tempo de turnaround no A seria o quê? 8. Né? E o B? Peraí, mas o que é tempo de turnaround? Né? O turnaround do A, por que deu 8? Aquela hora você tinha falado 0 agora há pouco. Não, aqui é o tempo de vida. Então, de quando ele começou, foi criado aqui, até quando ele foi terminado. Então, o A ele usou 8 unidades de tempo. Já o B, ele vai usar o quê? Ele foi criado junto com o A. Então ele criou aqui no mesmo instante do A, então ele demorou os 8 do A mais os 4 do B, então por isso que deu 12, né? E assim por diante. Então o tempo médio de turnaround, eu somo todos esses tempos e divido pela quantidade do processo, então vou ter 14. Se eu olhar aqui, são as mesmas unidades de tempo, esse valor vai abaixar? Se a gente olhar ali colocando o menor trabalho primeiro, então a gente tem lá o tempo de turnaround do B, a gente vai ter 4. Tempo de C, 8, 12, né? E o tempo do A, 20 aqui. Só que quando a gente soma todos esses valores, o tempo médio de turnaround, ó, de 14 caiu para 11. Então, para esse algoritmo, a gente conseguiu reduzir colocando os trabalhos menores primeiro, o tempo de vida desses processos aí. Outro algoritmo é o SRTN. Ele é um algoritmo preemptivo, porém os processos com menor tempo de execução são executados primeiros. Se um processo novo chegar e seu tempo de execução for menor do que o processo que já está na CPU, a CPU para o que está fazendo, né, tira aquele lá e coloca aquele cara que chegou.
Então, qual que é a desvantagem disso? Processos que consomem mais tempo podem demorar muito para ser finalizado se muitos processos pequenos chegarem. Então, é meio que aquela história que a gente tem lá. Ah, estou rodando, chega um processo pequeno. Para, porque vem aquele lá. Aí ele executa todo aquele processo pequeno, você volta, aparece mais um pequeno, outro pequeno. E esse processo maior vai ficar pausado lá, vai ficar parado até ter a oportunidade para ele poder terminar.